A carta aos Romanos, ela foi escrita no final da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava indo para Jerusalém, ele estava levando uma oferta para os irmãos pobres da Judéia. E o objetivo de Paulo é, quando chegasse em Jerusalém, ele queria pegar um barco e viajar para Roma. Tinha igreja em Roma que não foi fundada por Paulo, mas Paulo conhecia algum desses irmãos da igreja. Provavelmente ele conheceu esses irmãos no meio das suas viagens. E Paulo ele queria muito conhecer aquela igreja. Ele queria visitar aquela igreja, ele queria poder pregar naquela igreja, conhecer com os irmãos, ter um momento de comunhão com eles. E o objetivo de Paulo é que aquela igreja pudesse ajudar ele na sua viagem até a Espanha. Paulo ele queria ir para a Espanha para pregar o evangelho na Espanha, porque os espanhóis eles ainda não conheciam o evangelho. O evangelho já tinha sido pregado em todas as regiões circunvizinhas, mas não ainda na região da Espanha. Então Paulo ele envia essa carta como uma preparação para ser recebido. E ele faz uma exposição completa do que é o Evangelho. Essa carta, meus irmãos, é muito rica e é ótimo que ela esteja sendo pregada aqui nas quarta-feiras para nós estarmos aprendendo. E esses dois versículos, eles são gloriosos, são dois versículos cheios de majestade. Esses versículos, eles são o centro do Evangelho. Podemos dizer que aqui nesses dois versículos está o centro da carta, e tudo mais que a gente vai ler ao longo dos 16 capítulos de Romanos é como se fossem comentários que explicam esses dois versículos. O tema aqui é a justificação pela fé. E essa doutrina é a essência do Evangelho. Essa doutrina da justificação pela fé sustentou a igreja ao longo dos séculos. Precisamos entender essa doutrina porque, quando entendemos ela, ou ela mantém a igreja de pé, ou a igreja cai, quando não conhece essa doutrina. Bom, lemos os versículos 16 e 17, mas vamos dar uma olhada no versículo 15, quando Paulo diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros que estão em Roma. Paulo disse que estava pronto para pregar o Evangelho em Roma e posteriormente depois na Espanha. E nós sabemos que Paulo, ele sempre estava pronto para pregar o Evangelho. Paulo pregava em prisão, Paulo pregava em liberdade, ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas cortes, ele pregava nos lares, ele pregava em praça pública, ele pregava na pobreza ou com fartura. Pregar o Evangelho era a paixão de Paulo, era a vida dele, é o que ele mais amava fazer, pregar o Evangelho. E no versículo 16 ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Muito pelo contrário de ter vergonha, Paulo considerava pregar o Evangelho uma glória, para ele era uma honra. E nós nos perguntamos, por que Paulo fala que ele não tem vergonha do Evangelho? Será que tem algum motivo para ter vergonha de pregar o Evangelho? Se nós olharmos no contexto da época e aos olhos humanos, sim, né? Porque qual é o centro do Evangelho? A mensagem do Evangelho: um carpinteiro que foi pregado numa cruz. Isso soaria como escândalo, um Deus que morreu numa cruz, no pior tipo de morte que existia naquele tempo. E Roma era a elite, e os cristãos eram pessoas pobres, muitos dos cristãos eram até escravos, né? E Paulo, a gente sabe que na verdade ele era perseguidor da igreja, ele era judeu. Ele achava que o cristianismo na verdade era uma seita falsa, uma religião falsa, e que a verdadeira religião era o judaísmo. E nós sabemos que depois que Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele conheceu Jesus, ele conheceu a verdadeira religião do nosso Deus, e ele deixa de ser o perseguidor e passa a ser o perseguido. E agora imagina Paulo, um judeu, os romanos já não gostavam dos judeus. E agora você imagina Paulo, a profissão dele era fabricante de tendas. Imagina Paulo indo para Roma pregar esse evangelho, dizer para os romanos que aquele Jesus foi crucificado, que ali era Deus, morrendo naquela cruz. Isso pareceria cômico de se ouvir essa história. E os sábios daquela época, eles nutriam o desprezo pelo Evangelho, assim como é nos nossos dias hoje, né?
O Evangelho muitas vezes é motivo de escárnio, de zombaria, por onde nós expressamos. E Roma valorizava o poder. Eles pensavam que tinham tudo. Eles tinham muitos deuses, poder político, riquezas e glórias humanas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:23 que para os gregos a cruz era loucura e para os judeus era escândalo. Mas, irmãos, por esse evangelho, Paulo enfrentou perseguição, rejeição em Jerusalém, onde ele sempre foi criado. Ele foi apedrejado por pregar o evangelho. Ele foi açoitado. Ele foi expulso. Quando ele pregou em Atenas, os sábios chamaram ele de tagarela. Quando ele falou da ressurreição, desprezaram o ensinamento de Paulo. E Paulo, na própria igreja de Corinto, pelos próprios irmãos, ele foi taxado como impostor. Tudo isso por causa do evangelho. Então, quando Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, essa frase ela ganha muito poder nesse sentido, nesse contexto. Mas muito pelo contrário de ele ter vergonha, ele diz que ele não tem vergonha nenhuma de pregar o evangelho. Ele não tem vergonha nenhuma de ir para Roma e dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não me envergonhe do evangelho. E o que é o evangelho? Nós sabemos que o evangelho é a boa nova, é a boa notícia que o Filho de Deus veio ao mundo, assumiu a forma humana para morrer pelos nossos pecados. É a boa nova do amor de Deus, é a justiça de Deus que vem do céu. Não é uma coisa daqui da terra, é algo que vem do céu e cai nas nossas vidas. Muito longe de ser um poder que destrói, como o poder de Roma, é um poder que salva. E Paulo vai dizer por que ele não se envergonha do evangelho, que é no próprio versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Nós sabemos que Deus é onipotente. Onipotente é você poder fazer todas as coisas. E Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode estalar os dedos e esse mundo acabar. Deus pode estalar os dedos e criar submundos diferentes deles. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, se o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é onipotente. O Evangelho pode todas as coisas. Não existem barreiras para impedir que o Evangelho seja pregado e alcance e salve vidas. Diferente de Roma, poder que destrói, o Evangelho é o poder de Deus que salva. E o Evangelho, ele conquistou o coração dos povos romanos. Muitos romanos foram salvos ao ouvir a mensagem da cruz, quando Paulo e outros irmãos levaram essa mensagem. Irmãos, a redenção, o Evangelho, é uma obra mais poderosa do que a própria criação. Porque na criação Deus disse: haja luz, surjam os firmamentos, façamos o homem do pó da terra, façamos animais segundo a sua espécie. Só foi preciso Deus falar. Mas o Evangelho, a obra da redenção, precisou muito mais poder. O Filho de Deus teve que descer do céu, assumir uma forma de homem, teve que morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir a nossa justificação. Há muito mais poder no Evangelho do que na própria criação. É no Evangelho que nós vemos o poder de Deus. E quando Paulo fala o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, se é para salvar, Paulo pressupõe que estão todos perdidos. Estão todos perdidos. E nós sabemos disso. Estão todos perdidos. Os velhos, os jovens, as crianças, o pobre, se você é rico, se você é iletrado ou se você é um doutor, estão todos perdidos. Capítulo 3 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus, é a mensagem do perdão infinito, é o justo perdoando o injusto. Irmãos, nós não entendemos a gravidade dos nossos pecados, porque às vezes nós esquecemos de entender que quando nós pecamos é contra um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus justo. E esse Deus ele não pode simplesmente virar as costas para o pecado. Imagina um tribunal humano. Você tem um juiz e você tem
um acusado culpado de diversos crimes, e todo mundo sabe que ele cometeu todos aqueles crimes, e de repente o juiz olha para ele e diz: eu sou misericordioso, eu sou bondoso, não vou te imputar essa culpa, vou te perdoar esses crimes que você cometeu. Nós ficaríamos indignados, na verdade. Nós não aceitaríamos. Como é que pode um juiz perdoar? Da mesma forma, Deus, Ele não pode simplesmente virar as costas e ignorar o pecado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 diz que a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o Evangelho livra o homem da ira de Deus. Irmãos, perante o tribunal de Deus, todo ser humano um dia vai ter que prestar contas em 4 coisas. E a primeira dela, Jesus fala lá em Mateus 12, 36 e 37, que teremos que prestar conta de todas as palavras frívolas que nós professamos. O que é palavra frívola? Se você já mentiu alguma vez, se você já falou com palavrão, se você já falou qualquer palavra indevida, isso é uma palavra frívola. Será que nós já fizemos desse tipo de pecado alguma vez? A segunda coisa que vamos ser julgados por nossas obras. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo diz que cada um de nós será julgado de acordo com as nossas obras. Quem nunca fez uma obra ruim? De nós que estamos aqui. Todos nós. E Mateus 25, naquela passagem que Jesus fala, no tribunal vai falar, vocês deixaram de... não me deram o que comer, não me deram de beber quando eu estava com sede e com fome. Mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês deixaram. Apartaram-vos de mim, vocês se praticam iniquidade. Será que nós nunca deixamos de fazer algo que deveríamos fazer, ajudar alguém, ou uma coisa que você sabe que era certo e você deixou de fazer, como em Tiago vai dizer que é pecado, a omissão, se deixar de fazer o que é certo? E por último, eu acho que esse é o pior, seremos julgados também por nossos pensamentos, porque em Romanos 2, versículo 16, Paulo diz que o julgamento de Deus ele é profundo, ele julga o íntimo da nossa alma, todos os nossos pensamentos. Agora imagina, a psicologia diz que nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Imagina que desses 70 mil, 3 que eu penso foram pensamentos ruins. Então eu tenho, isso é uma média, né? Tá pequena, né? São 3 pecados de pensamento que eu tenho por dia. Por ano, vamos a aproximadamente 1000 pecados só de pensamento. Então eu tenho 29 anos, então já estou aí pelo menos em 29 mil pecados por pensamentos. Será que está grave a minha situação? E quem tem 40, 50, 60? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um pecado, você não pode entrar no céu. Porque em Apocalipse 21:17 diz que nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. Só entra no céu quem é perfeito. Deus expulsou um anjo de luz do céu por causa de um pecado. Deus amaldiçoou a terra inteira por causa de um pecado que Adão e Eva cometeu. E agora pergunta, como é que um Deus justo pode perdoar pecadores como nós? Como é que culpados, seres imperfeitos podem entrar no céu? Porque Jesus manda a gente ser perfeito, mas a gente não é perfeito. A gente erra, como é que a gente vai? Como é isso? A resposta está no versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus, irmãos, Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Mas o que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. Cristo veio ao mundo, assumiu a forma humana, Ele veio como nosso representante, Ele veio como nosso fiador para pagar nossa dívida, Ele veio como nosso substituto. E eu quero, irmãos, que agora você feche seus olhos, você volte 2000 anos atrás, e eu quero que você pense na cruz de Cristo. Eu quero que você lembre que quando Jesus estava pregado na cruz, Deus fez cair sobre Ele a nossa iniquidade. Ele foi ferido e transpassado por nossas transgressões.
em nosso lugar, ele se tornou maldição, ele se tornou pecado, com o corpo dele ferido, músculos esmagados, dores alucinantes penduradas naquela cruz, seu rosto sangrando. Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento nem o Pai pôde aliviar a sua dor. Naquele momento Deus o desamparou, naquele momento não havia beleza nele. O Pai escondeu a sua face, porque a lei exigiu a sua morte. Nós lemos nos evangelhos que houve trevas naquele momento. Pode ter certeza que o inferno desceu até Cristo naquele momento na cruz. Não só um castigo físico, mas um castigo espiritual na alma do Senhor. Porque ali, irmãos, nós estávamos lá. Eram os nossos pecados que estavam sendo pregados naquela cruz. Eram os nossos pecados. E eu quero que você se lembre que tudo que você já fez até hoje, o que você faz e o que você vai fazer, Cristo cravou naquela cruz. E quando o inferno achou que estava com a vitória, Jesus falou: está consumado, está pago. Esse está consumado significa que a nossa dívida foi paga naquela cruz. E agora Deus transfere a justiça de Cristo, porque Ele teve uma vida perfeita, uma vida justa. Ele transfere para nós. Ele morre em nosso lugar e Deus imputa a justiça de Cristo em nós. Então nós somos declarados justos diante de Deus. E no dia do juízo, não por nossas obras, não por nossas atitudes, mas sim porque teve alguém que foi o nosso representante, que fez tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Então, irmãos, uma coisa muito importante sobre a salvação do Evangelho é que ela nos salva de três coisas. Porque às vezes nós achamos que a salvação é do inferno somente. Mas não é só isso. Não é só isso. Jesus nos salva da culpa do pecado, porque nós somos declarados justos no dia do julgamento, mas a morte de Cristo por nós, a obra de Cristo, ela nos livra da presença do pecado. E por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Deus te dá a capacidade de você eliminar o pecado da sua vida. O pecado não pode estar habitando na nossa vida, irmãos. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos poder para isso. Se Cristo morreu por isso, porque nós temos que continuar pecando, nós temos que lutar contra isso. E Ele nos concede poder. E mais uma coisa, Ele nos livra também da presença do pecado. Porque quando Cristo voltar, Ele vai fazer novas todas as coisas, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E aí sim Ele vai eliminar de uma vez por todas o pecado. Então a morte de Cristo também, um dia que é futuro, Ele vai livrar da presença do pecado nesse mundo. E no versículo 17 diz que essa justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, pela fé do início ao fim. E esse poder para salvar, ao mesmo tempo que é para todos, ele é limitado, porque é para todo aquele que crê. E agora eu pergunto, mas o que é crer? O que é crer? Crer primeiro implica conhecer. É necessário nós entendermos e compreendermos a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é uma coisa lógica. Cristo morreu para pagar nossa dívida, para nos declarar justo, ressuscitou, e nós temos esperança agora de ser ressuscitados no último dia para viver com Deus. Cristo foi um personagem histórico, Ele existiu, Ele andou no nosso meio. A Bíblia, ela não é um livro mágico. Quando você diz que crê, você tem que entender, isso implica conhecer. Por isso nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a palavra do Senhor. Tem pessoas às vezes que acham que estudar teologia é desnecessário, mas não é. Porque quanto mais você entende, mais você crê. O crer implica conhecer. E às vezes tem uma ideia assim do tipo, muito conhecimento pode gerar soberba. Gente, se você acha que muito conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento e acha que isso é soberba, então essa pessoa não conheceu. Ela precisa conhecer. Ela não conheceu. E crer é depositar tudo em Cristo e na obra dele. Ele se humilhou, ele sofreu, ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou em nosso favor.
Então você confia nele, você dedica a ele, a sua vida a ele, você vive para ele. O cristianismo não é uma religião formal, não é a gente vir para o culto, não é a gente ouvir pregação, não é a gente ir lá, entrar nas águas, sair das águas, não é a gente ter uma função na igreja, um papel de regente, um papel de evangelista, um papel seja lá do que for na igreja. É muito mais do que isso. Nós precisamos experimentar esse poder do Evangelho, porque esse poder está presente aqui na terra. Nós precisamos experimentar esse poder porque ele é libertador, ele é transformador. Ele transforma o ser humano de dentro para fora. É uma transformação que ela é completa e ela é perfeita. E eu me converti aos 13 anos de idade. E aos 16 anos eu me afastei. Mas eu ainda não tinha conhecido o poder de Deus. Eu passei 13 anos no mundo. Mas num belo dia eu entendi o que era o poder de Deus. Deus abriu meu coração. E eu entendi, Senhor, o que eu estava fazendo na minha vida? Que foram todos esses anos. Foram todos anos sem sentido. E aí você entende realmente o que é o Evangelho. Você entende que Cristo morreu por você. E você muda completamente a sua vida. Você transforma a sua vida. Olha quem Paulo era, o perseguidor que virou perseguido por causa do Evangelho. Perdeu a vida, a gente sabe que Paulo foi preso e depois foi morto por causa do Evangelho. Olha Zaqueu, aquele cobrador de impostos, a vida toda roubando, vivendo em riquezas, enquanto as pessoas passavam miséria. Até o dia que Jesus olhou para cima da árvore, Zaqueu estava lá em cima, ele disse, Zaqueu, desce da árvore que eu quero ficar na sua casa. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, Zaqueu levantou e disse, Senhor, hoje eu dou metade do que eu tenho para os pobres, e se de alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquele homem, houve uma transformação na vida daquele homem. Houve um poder na vida daquela pessoa. E esse poder tem que ser visível nas nossas vidas. Isso confirma se nós cremos verdadeiramente em Cristo Jesus. Isso implica a nossa salvação. Tem pessoas que, às vezes, eu já até conversei com alguns irmãos sobre como foi a conversão. Assim, algumas pessoas elas realmente não vão ter uma experiência tipo a de Paulo ou a de Zaqueu, uma experiência assim marcante. A pessoa não lembra exatamente quando foi aquele momento do ápice. Mas você olha para a pessoa e você consegue ver o poder de Deus na vida daquela pessoa. Pela vida daquela pessoa você vê que o poder de Deus está presente em suas obras, na sua transformação. A gente vê nitidamente isso. Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas elas não nascem de novo. Tem muitas pessoas que falam o nome de Cristo, mas negam suas obras. Tem pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas na prática não é a mesma coisa. Hoje nós vemos muitas adesões, pessoas se batizam, mas nós vemos pouca conversão. Nós vemos muitos ajuntamentos aí fora, mas nós vemos pouco quebrantamento. A gente vê muito barulho nas igrejas e pouco choro por causa do pecado. Cadê o arrependimento? Elas entram para o Evangelho, mas o Evangelho não entra nelas. Gente, há crente que não tem sede de Deus. Tem crente que não se deleita nas palavras de Deus. Tem crente que não ora, tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que não se alegra em estar aqui na casa de Deus, louvando o Senhor. Tem cristãos que amam o mundo, são amigos do mundo, querem viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Fala uma coisa, aquele que ainda tem apetite pelas iguarias do mundo, ainda não experimentou o poder de Deus, porque Jesus disse que aquele que comer do pão que caiu do céu nunca terá fome. Aqueles que vão para o mundo beber das fontes de água do mundo, nunca beberam da água viva, porque Jesus disse, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Irmãos, algumas aplicações finais. Se você já sentiu no seu coração a culpa por seus pecados, o medo de morrer e do que vem depois da morte, a boa mensagem é que Deus te justifica em Cristo Jesus. Não por nossas obras, mas em Cristo Jesus Deus te justifica. Segundo ponto é que aqueles cujo cristianismo se resume a vir à igreja, ouvir sermões, ter uma função, fazer algo, isso é insuficiente, irmãos. O cristianismo, o evangelho é um poder que transforma.
Essa é a diferença do que crê e do que diz que crê. Precisa haver transformação, precisa haver mudança. Eu não gosto de uma frase, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Ou assim, nós aprendemos errando. Claro que nós não somos perfeitos, claro que nós vamos errar, mas nós não precisamos errar para poder aprender. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos dá poder, nós temos uma palavra para nos guiar, para nós não pecarmos. O fato de eu saber que eu não sou perfeito, isso tem que me fazer prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu não sou nada diante do Senhor. E não é desculpa para eu dizer, que eu digo outra coisa, a gente ama pecar e Deus ama perdoar. Aí junta as duas coisas, tá perfeito, né? Não, gente. Jesus disse: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, quando eu boto na minha mente uma meta de atingir a perfeição, eu vou olhar para a perfeição, eu vou olhar para Cristo, eu vou tentar seguir isso. Eu sei que eu vou tropeçar na caminhada, mas vou estar sempre olhando para o alto. Eu não estou partindo de um pressuposto de que todo mundo erra, que isso acontece. Não, eu estou olhando para o alto da perfeição. Eu tenho que visualizar a minha vida. Eu tenho que imaginar: bom, eu sou um pai de família, eu sou um funcionário de uma empresa, eu tenho pai e minha mãe, eu tenho meu filho. Então, eu tenho que buscar ser o melhor pai de família, eu tenho que buscar ser o melhor marido para minha esposa, eu tenho que buscar ser o melhor funcionário da minha empresa, eu tenho que procurar ser o melhor motorista quando eu estou no trânsito, onde eu passo com as pessoas, o melhor amigo, o melhor incentivador, o melhor irmão possível. Isso é o Evangelho, esse poder tem que estar presente nas nossas vidas. Irmãos, possamos examinar, buscar enxergar esse poder, se ele realmente está atuando nas nossas vidas, nas áreas das nossas vidas. Porque esse é o poder de Deus, essa mensagem, essa obra perfeita da redenção que Deus fez. O pecado, para o verdadeiro crente, é um acidente. O crente tem que odiar o pecado. Quando você perceber que você fez algo, você tem que ter aversão, repulsa e se prostrar diante de Deus, de joelhos, e dizer: Senhor, me perdoa, eu não quero nunca mais fazer isso, Senhor. Me transforma na imagem do Teu Filho, Pai. Esse deve ser o nosso pensamento todos os dias. E aqueles que são cristãos e estão em ambientes hostis, seja no trabalho, geralmente os jovens, no colégio, na faculdade, tem essa dificuldade. As pessoas têm toda aquela hostilidade quando sabem que você é cristão. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha daquele que na cruz morreu por você, daquele que deu a vida por você na cruz. A cruz de Cristo, irmãos, ela é inegável. Jesus Cristo existiu há 2000 anos atrás. É tanto que o mundo ele se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo está no centro, é inegável. Então quem era esse homem que até hoje, 2000 anos se passaram e vidas são transformadas, pessoas são salvas, um poder que tem tanta influência até hoje que atua na vida das pessoas? Paulo diz que o Evangelho não era uma vergonha em Roma. Roma foi destruída em 400 depois de Cristo, mas as palavras de Paulo, elas permanecem vivas até hoje, salvando vidas, transformando corações. Então, irmãos, ser cristão é um privilégio. Que possamos experimentar esse poder de Deus todos os dias, que Deus possa nos capacitar a entender cada dia isso. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Teu Evangelho, Pai. Esse plano perfeito que o Senhor traçou antes da eternidade, Pai. Tu criou todas as coisas e o Senhor enviou Seu Filho para nos salvar do castigo, da presença do pecado e do poder do pecado. Nos fortalece, Senhor, na nossa caminhada diariamente, Pai. Que possamos nos humilhar perante Ti, reconhecer a nossa incapacidade, as nossas falhas e querer buscar mudança, Pai. Transforma os nossos corações à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos entender, Pai, realmente o que é crer, entender a necessidade de ter um crer com a fé verdadeira e robusta, e que possamos assim sentir sede